Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então vamos lá, que é uma aula de correção, uma aula de sociologia. Então, pega a sua apostila, tá bom? No módulo 14, é muito interessante porque o título é Representação Simbólica. Eu falo que nesse módulo tem uma relação muito próxima da sociologia com a psicologia, com a filosofia, tá? Com a questão do imaginário do ser humano, a questão de símbolos, sinais, tudo isso nós discutimos. E hoje vamos corrigir alguns exercícios. Então, página 54, tá? Número 1. Presta atenção. Em sua opinião, é importante que haja um processo de interpretação do outro? Em uma relação interpessoal, presta atenção, uma interpretação do outro, entre aspas aqui, ó. Complicado nós julgarmos o outro, né? Porque o ser humano não pode se centrar somente em si mesmo ao relacionar-se com uma outra pessoa? Essa aqui, ó, é pessoal. É pessoal. Mas é complicado nós julgarmos o que o outro pensa, o que o outro fala, somente porque nós acreditamos e julgamos o que é certo e o que é errado. O que é certo e errado? Então, responde aí então, tá? Por que o ser humano não pode se centrar somente em si mesmo ao relacionar-se com outra pessoa? Tá bom? Porque já fala, né? É uma inter-relação. Eu tenho os meus sentimentos, eu tenho meus pensamentos e compartilho com outra pessoa. Às vezes, eu posso amar um colega de sala de aula. Ixi, não é verdade? Mas não necessariamente esse amor vai ser correspondido. Eu posso admirar uma pessoa e essa pessoa nem saber que... Enfim, entendeu? Não é porque eu faço uma coisa correta, que eu acho que é correta para outra pessoa, que a outra pessoa tem que também dar uma resposta ao que eu desejo. Tudo isso, tá? E as interpretações. Um simples teste responde a isso, né? Se você colocar você e mais 3 amigos assiste um filme, será que vocês 4, no caso, né, terão a mesma perspectiva, a mesma interpretação do filme? 2. Explique qual a diferença entre imagem sensorial, sentidos e percepção. Então vamos lá então. A imagem sensorial é formada pelos 5 sentidos, tá bom? São construções elaboradas pelo ser humano. A maioria das pessoas nasce com a possibilidade de desenvolvimento de sentidos. Produzimos imagens porque as informações evoluídas do nosso pensamento são sempre perceptivas. Percepção é a interpretação dos sentidos, formando o processo da vida do ser humano. Então, uma imagem sensorial é a imagem que você adquire através dos sentidos, no que você vê, no que você cheira. Sim, uai. Você pode não ver a maçã, mas você pode sentir o cheiro da maçã. A maçã tem cheiro. E você já pode ter uma imagem sensorial, é por meio do sentido. A percepção é a sua interpretação através dos sentidos. Resumindo, tá bom? 3. Para o Jung, existe diferença entre sinais e símbolos? Sim, eu expliquei numa aula anterior para vocês. Para ele, os sinais indicam um significado único e definido, podendo ser um logotipo, placa de trânsito, um código universal, cifras musicais, enfim. Já os símbolos, ao contrário, não estão sujeitos à imediata e clara racionalidade que encontramos no sinal, que aparece quando se tem a intenção de relacionar um determinado objeto. Então, sinais para Jung é algo mais simples, específico, que um grupo de pessoas vai compreender, tipo a placa de trânsito. Não necessariamente a pessoa tem que ser uma pessoa letrada para entender uma placa de trânsito. Proibido passar por aqui, pare. Conversão à direita, é algo específico. Já os símbolos tem uma gama maior de interpretações, tá bom? De significados para a pessoa. Tá bom? Vamos lá então. 4. Em sociologia, qual a importância de se estudar a imagem, o imaginário e o símbolo? De modo geral, as pessoas são seres sociais.
ou seja, dependem uma das outras para viver. Se as imagens e os símbolos se originam na interação humana, é de suma importância para a sociologia o estudo do imaginário coletivo e dos símbolos presentes tanto na civilização ocidental quanto na oriental. Tá? Então, o imaginário é algo já subjetivo, mas também coletivo. Tá? Está relacionado com a maioria das pessoas que vivem naquela cultura. Eu dei o exemplo no vídeo, tipo, na nossa cultura ocidental, uma cruz, ela tem um significado maior, grande, do que uma cultura oriental, tá bom? Vou dar o exemplo. O luto. O nosso luto, geralmente, a pessoa que vai no velório, no luto, vai de preto, na nossa cultura. Já na oriental é branco. Então, tem todo um imaginário, uma construção coletiva que está relacionado com uma construção sócio-histórica daquela sociedade. Tá bom? Com a cultura. 5. Dê exemplos de símbolos sociais. Tá? Então, eu já dei o exemplo da cruz, dei o exemplo do luto. Tá bom? Tem que ser algo assim que está relacionado com a maioria das pessoas. Tá? 6. Descreva um símbolo pessoal e lê a descrição para seus colegas. Tá? Professor, não tá em aula, estamos em EAD. Então você pode mandar um WhatsApp, pode conversar com as pessoas. Mas o que seria um símbolo? Uma descrição de um símbolo pessoal. Entendeu? Então são vários. Bem símbolos relacionados às mídias sociais, às marcas de empresas, tá bom? De desenhos, enfim. Tem vários símbolos aí, tá bom? 7. Descreva algum caso de anorexia ou bulimia de quem você já teve notícias. Em sua opinião, o que deveria ser mudado no pensamento das pessoas que sofrem desse mal a fim de que possam ser curadas? Meio complexo aqui. É interessante, primeiro, assim, para pesquisar, né? Primeiro aqui pergunta assim se você já conheceu algum caso. Porque fica no imaginário das pessoas, mas como uma pessoa só tá, no caso da anorexia, o osso está aparecendo da pessoa, tão magra que está, e ela não consegue ouvir? Sim, ocorre um transtorno de aspectos neuronal, entendeu? Que a pessoa, de fato, afeta a visão dela da própria imagem. Então não adianta você mostrar na frente do espelho. Dá desespero em algumas pessoas, em especial os pais, os familiares. Mas é algo que é um transtorno que tem que ser um acompanhamento de vários profissionais, multiprofissionais, médico, psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, nutricionista, tudo junto, tá bom? Então, sinceramente, eu acredito que seja difícil você falar alguma coisa para a pessoa mudar a cabeça dela, entendeu? O que acontece é a sociedade que forma-se uma cultura dominante de estética. Qual que é a dominação da estética? É uma pessoa magra, entendeu? Então, se chegou a um ponto da pessoa ter a anorexia, aí é caso de ter que procurar um profissional, tá? Não adianta você falar muita coisa. E orar para ela, tá bom? Então, eu mesmo professor, estou contrariando a pergunta aqui da apostila de vocês. Vamos lá. 8. De que maneira fatores externos podem influenciar o modo como nos relacionamos com o nosso corpo? Presta atenção, de que maneira fatores externos podem influenciar o modo como nos relacionamos com o nosso corpo? Acontece o quê? Existe um princípio que está na Bíblia mesmo. Tá? Vou passar para vocês. Que você torna-se aquilo que você está adorando, que você está vendo. Se você buscar Deus, você vai buscar ser semelhante a Deus. Mas se você buscar cada vez mais a ponto de idolatrar uma imagem, um artista, e querer atingir, ficar semelhante tal o desejo, você se tornará. Então, é muito interessante, eu vou dar um conceito também de Sócrates, né? Conheça a ti mesmo.
Busca primeiro conhecer os seus valores, entendeu? Dá importância às pessoas que estão próximas de você, as pessoas que te fazem felizes, essa, mano. Depois que você vai buscar uma questão externa, tá bom? Então toma cuidado, se você coloca limites. Minha recomendação para o professor, coloque limites. Não fica muito viciado em jogos, em TV, em novela, no caso, em séries, tá? Tem claro limites. Em tudo tem que ter limites. Até mesmo nos estudos. Horários, limites. Tá bom? Vamos lá. 9. Como as representações simbólicas influenciam sua vida? Então, o que nós observamos? O que é uma representação simbólica? Os símbolos ocorrem no dia a dia. Em tudo tem símbolos. Ocorre o quê? Que a comunicação do ser humano não é somente falada, a interpessoal, presencial. Hoje em dia existe uma comunicação muito mais globalizada e por meio de mídias, de tecnologias, de instituições. Você está no colégio que tem símbolos e segue uma cultura, que é o colégio adventista, então segue um princípio, uma cultura, tá bom? Se você tem música, então você vai seguir, você pode seguir um outro, alguns teóricos falam assim, tribos, você vive em algumas tribos, mas assim, como isso pode influenciar a sociedade, influencia muito, influencia nas leis, a religião e a cultura influencia tudo, influencia até na sua moral, entendeu? E para você, quer fazer um teste? Então vou propor um teste para você que está me escutando aqui. Imagine três sinais mais importantes, os 3 primeiros sinais que vêm à sua mente. Pensou? Então, tenta desenhar esses sinais e ver por que esse sinal é importante. Esse símbolo. Tá? Pode ser sinal, pode ser símbolo. Lembrando que sinal é mais simples, símbolo é algo mais complexo, carregado de conteúdos. Tá bom? E se pensou numa marca, se pensou no filme, se pensou numa religião, interessante. Tá? E na página 55 e 56 são questões do Enem. Tá bom? Número 10, a resposta é a D. A número 11 é a A. Tá? A número 1, da página 56, é a E. A número 2 é a C. E a número 3, da página 56, é a C. Tá bom? Então, meus queridos alunos, um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau para vocês.